Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque Tu tens falado aos nossos corações, porque Tu tens escrito a Tua vontade lá dentro de cada um de nós, Senhor. Nos ensina a Te conhecer mais, Senhor. Revela-te cada dia aos nossos corações, Pai. Que nós não cansemos de Te buscar de uma forma profunda, Senhor. Que a nossa vida reflita o nosso amor, o amor que nós temos por essa Tua obra em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos agora Te entregar os nossos corações, Te entregar todo o nosso cognitivo, que Tu faças com que nós possamos verdadeiramente Te entender, Senhor. Te revelas a esta sala, a cada aluno que esteja aqui ou que esteja online, Senhor, e que nós possamos cada vez mais Te desejar mais, Te querer mais, Senhor, e Te buscar mais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Veja, eu estava até olhando, Roberto, o nosso programa. Eu não sei se vocês sabem, mas o programa do terceiro ano, ele tem 4 etapas. 4 etapas. Nós estamos na terceira etapa. A quarta etapa, ela é mais demorada, ela é mais lenta. Tá? É onde a gente vai discutir muito sobre essas questões mais práticas do relacionamento. Relacionamento familiar, relacionamento na igreja, relacionamento no mundo. Então, a gente vai detalhar isso e aí vem muitas polêmicas, mas graças a Deus o Roberto está aqui para quebrar todas elas. Tá? Por enquanto, o que a gente está fazendo é fazer com que a gente possa construir os nossos pilares. Quais são os pilares que vão mover a minha vida, quais são os pilares que vão mover todos os meus relacionamentos. Hoje, nós estamos naquele tema maior, que é o terceiro tema, que é o tema entendendo nossa relação com o mundo. Dentro do tema, como eu me relaciono com o mundo, nós temos hoje o reino de Deus. Vamos tentar entender um pouquinho sobre essa questão do reino de Deus. E dentro do reino de Deus, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a nossa relação com Deus. A relação Senhor e súdito. E essa relação de Senhor e súdito está dentro de uma parábola que vocês nunca ouviram falar, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador. Mesmo a gente já tendo ouvido falar muito, eu andei pesquisando as coisas e muitas coisas eu achei muito interessante. E é isso que eu queria hoje dividir com vocês. É estudar essa parábola do semeador, mas na busca do entendimento do reino. Até porque, quando a gente estuda as parábolas, de uma forma geral, elas têm essa motivação, apresentar o reino de Deus. O sentido maior das parábolas não é nos contar histórias. O sentido maior dessas parábolas é de uma forma de contando histórias, que a gente pode discutir se esse contar histórias é para facilitar ou para dificultar, porque existe uma teoria de que as parábolas, a gente ouve muito falar isso nas igrejas, né? As parábolas foram escritas para facilitar o nosso entendimento. Porque são histórias bem comuns, principalmente naquela época, que essas historinhas, por elas serem histórias muito práticas daquele povo, daquela cultura, elas facilitariam o entendimento maior e mais profundo do que Deus queria falar. Só que o próprio Jesus diz que não é assim. Ele diz que está contando em parábolas que é para ninguém entender mesmo. Tá? Então vamos tentar estudar isso e vamos tentar quebrar essas dúvidas que nós temos. Primeiro, o reino de Deus é o domínio total de Cristo, completo de Cristo. O que nós estamos falando é de algo muito maior, porque nós estamos caminhando por esse mundo aqui e normalmente, naturalmente, faz parte das nossas vidas nós tirarmos todas as nossas conclusões em função daquilo que os nossos olhos alcançam, em função da nossa visão de mundo, cosmovisão, como é tão falado hoje. Em função dos nossos relacionamentos, em função daquilo que os nossos olhos veem de comportamento, daquilo que os nossos olhos veem de aprendizado de dores e dificuldades. Diante disso tudo, a gente vira um filósofo. Porque a filosofia nada mais é do que a busca dessa verdade. A busca da verdade é a própria filosofia. E não é nem a busca da verdade, é o amor à verdade, que alguns definem filosofia não como busca, mas como amor a essa verdade. E essa busca da verdade, que todos nós estamos aqui buscando essa verdade, a busca da verdade da filosofia, ela só tem um pequeno problema. Ela é a busca da verdade a partir do homem. Daquilo que o homem vê, daquilo que o homem examina nos comportamentos, daquilo que o homem entende da natureza, daquilo que o homem entende da ciência, ele tira suas conclusões. E eu digo a vocês, chega bem pertinho da verdade. Só não consegue chegar lá, na verdade.
Eles chegam a dizer, a maioria dos filósofos, principalmente os pré-socráticos, eles afirmam com muita frequência que a felicidade está dentro de você. Olha para aí, bateu na trave, está dentro. Só faltou descobrir que não sou eu, é alguém em mim, é um ser muito maior do que eu. E é exatamente isso que nós vamos tentar entender nessa questão do reino de Deus. Porque quando eu estou caminhando por esse mundo cheio dessas verdades ou dessas buscas de verdades, se apresenta alguém a mim. Veja, se apresenta alguém a mim. E quebra todos os meus conceitos. E começa a me ensinar coisas novas. E ele apresenta não uma filosofia, mas ele me apresenta um reino. Ele diz, olha, toda essa história que você está vendo aí acontecer debaixo dos sols, ela não é a verdade. Ela não é a realidade. A realidade é exatamente aquilo que é transcendente a ela. A realidade é aquilo que está acima do sol. A realidade é que existe um reino que controla tudo isso que está embaixo. Quando eu imagino que esse mundo é desse jeito, que eu me preparo para controlar esse mundo, eu esbarro com alguém que se apresenta a mim de uma forma totalmente diferente, totalmente estranha, porque é sobrenatural mesmo, e esse alguém muda totalmente o meu conceito. Estão entendendo essa confusão que a gente está se metendo aí? E esse ser se apresenta a mim dizendo, eu controlo a tua vida. E aí eu olho para ele e faço, mas eu não quero que você controle a minha vida. E aí eu corto o cordão umbilical com ele e vou viver meu mundo. E aí isso é o pecado. É quando eu digo para ele que eu não quero que ele controle. O pecado não é aquilo que eu faço. O pecado é aquilo a quem eu escolho me render. O pecado é exatamente a quebra do cordão umbilical com Deus. Quando eu decido que eu controlo. Lá atrás, Gênesis 1:26, nós somos feitos à semelhança, imagem de Deus. Então eu fui feito para ser copiar e colar. Todo movimento de Deus, a sombra refletida é aquilo que eu faço. Quando eu decido não fazer igual a ele, eu estou exatamente quebrando esse cordão umbilical. Mas Deus é tão bom que ainda assim, ele olha para mim e faz, Edeilton, não tem jeito. Você pode fazer o que você quiser. Eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Você pode fazer o que você quiser. O sangue de Jesus, ele é poderoso na sua vida. Porque eu posso decidir ser Jonas, mas eu no final vou para os pés de Jesus, vou para Nínive. Porque é assim que ele quer. Esse ser, ele se apresenta não como alguém, mas como um reino. Um reino de alguém que era triuno, um reino de alguém que é triuno, mas que na sua origem, nessa sua trindade, ele não precisava fazer mais nada para reinar, porque ele já reinava. Vamos viajar um pouquinho, tá? Se vocês não entenderem, pode falar, tá? Não tem problema nenhum. Eu estou tentando só trazer para a gente uma questão maior do que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele começa... Não, ele não começa, ele sempre esteve, porque Deus sempre foi majestoso. Ele sempre foi. Ele é. Eu acho muito lindo quando Deus se apresenta como eu sou. Porque quando ele diz o eu sou, ele está dizendo, olha, tudo aquilo que você acredita que é, tudo aquilo que você acredita ser, tudo aquilo que você acredita que pode mudar a sua vida, nada disso muda, nada disso é, porque tudo é a partir de mim. Porque somente eu sou eterno. Eu que existia naquela trindade original, e naquela trindade original, a trindade original que eu estou querendo colocar para a gente, é só aquela trindade antes de alguma coisa ser feita, inclusive anjos, inclusive arcanjos, naquele momento que a trindade era única e mais nada. Naquele instante, Deus que é completo, que é pleno, ele dizia, eu reino. Reina onde? Eu reino porque a minha majestade é eterna. Aí John Piper diz, eu reino porque eu me adoro, porque eu sou o único digno de adoração, mesmo estando sozinho nessa trindade. Esse ser é que se apresenta para a gente. É um ser muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. E aí esse Deus, esse reino de Deus, ele se apresenta por alguém que é pleno. A trindade é plena. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é tão pleno que eles são plenos em tudo. Eles são plenos em amor, eles são plenos em justiça, eles são plenos em serviço. Conto uma historinha com E bem grande, para depois vocês não dizerem que eu estou afirmando coisa absurda.
Conta a historinha que quando Deus decidiu, antes de fazer qualquer coisa, ele decidiu nos resgatar na eternidade. Nada tinha sido feito, mas ele pensou assim e disse, eu vou buscar Rafinha, porque eu amo Rafinha. E aí, para buscar Rafinha, um de nós três vai ter que descer para morrer. Aí o Espírito Santo diz, eu vou. Aí Deus diz, eu vou. Aí Jesus faz, não, eu vou também. Todos três disponíveis para fazer aquilo que é mais doloroso. Por quê? Porque na sua essência, os três igualmente são servos. Essa é a forma de amar. É a forma perfeita de servir. E aí ele olha para a gente e faz, eu sou pleno, pleno em amor, pleno em justiça, pleno em servidão, pleno em misericórdia, pleno em graça. E quando eu entrei na sua vida, é para que você seja pleno como eu. E essa plenitude é exatamente aquilo ali, ó, domínio total. A gente deve caminhar até que nada mais importe. Eu acho que se nós não chegarmos a um dia podermos dizer ao nosso coração que Cristo reina plenamente e Ele é tão pleno em mim que nada do que aconteça aqui fora vai mudar a minha felicidade, aí sim, nós estamos completos. Enquanto eu não chegar nisso, temos muitos quilômetros para andar ainda. Muitos quilômetros para andar. Confiança e rendição plenas. Isso é o que a parábola vai tentar mostrar para a gente. Os apóstolos, como nós sabemos, Pedro é um grande exemplo disso, talvez o exemplo mais fácil da gente entender, né? Os apóstolos que caminharam, preste atenção, caminharam com Jesus. Caminharam com Jesus 3 anos. Intensivo, manhã, tarde e noite. Vendo todos os milagres, todas as maravilhas que Jesus fez. Inclusive alguns participando da própria transfiguração. Vendo todas aquelas coisas tremendas que eles não entendiam absolutamente nada. Mas eles viam que aquele ser era completamente diferente. E esses não entenderam Jesus. Até a própria morte, nem morte, a própria ressurreição. Só após morte, ressurreição e somente após a chegada do Espírito Santo, somente morte e ressurreição, só após elas, e a chegada do Espírito Santo, é que os apóstolos começaram a aprofundar mais o entendimento de quem era aquele. Até hoje, nós vivemos sem entendermos exatamente quem é aquele. Mesmo com essa revelação progressiva, mesmo que as informações que eu tenho hoje são muito maiores do que o que Pedro tinha, ainda assim, Jesus, eu não entendo plenamente. E pior do que isso, de vez em quando eu me esqueço dele. De vez em quando eu saio de casa e ando sozinho. Então, essa plenitude de Deus é uma plenitude na qual a gente olha as histórias e faz, mas Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, como é que tu faz aquilo, Pedro? A conversa de Pedro, eu acho muito legal aquela conversa de Pedro com Jesus. Quando Jesus tenta recuperar Pedro, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas se falei, fica duplicata. Vê, é muito legal, para quem não ouviu. Pedro, essa teologia que eu vou falar agora, ela é meio controversa, mas ela tem o apoio de Hernando Dias Lopes e tem o apoio também de William Hendricks. Né? Eles pensam assim e eu também penso dessa forma. O que é que acontece? Jesus chega para Pedro e faz, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz o quê? Te amo mais ou menos. Não, te amo. Depois ele pergunta, Pedro, tu me amas? Eu te amo. Eu não vou entrar muito na teologia mais profunda não, mas só para a gente entender. Depois ele pergunta a mesma coisa, Pedro, tu me amas? Como o nosso vocabulário de amor, a palavra amor é só essa, a gente não entende o que está por trás daquilo. Mas o que Jesus perguntou para Pedro foi, Pedro, tu me amas com amor filéu? Depois, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas com amor ágape? Tu me amas com amor ágape? Vou botar o verbo bem aportuguesado. Tu me ágape, Pedro? Pedro faz, eu te filéu, Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e faz, Pedro, tu me ágape, Pedro? Aí Pedro olha para ele e faz, eu te filéu. Aí Jesus faz, Pedro, tu me filéu. Aí Pedro faz, eu te filéu. Então apacenta. O que Jesus estava querendo dizer? Pedro, eu quero te trazer para um amor pleno, para um amor que transcende qualquer amor entre amigos, para um amor que transcende o humano.
Eu quero te trazer para um amor que é o meu amor. Pedro, eu morri por ti. Pedro, eu me entreguei por ti. Pedro, eu me entreguei por essa humanidade, por um amor que não cobra nada, por um amor de entrega, por um amor altruísta, por um amor que eu não olhei a mim mesmo. E eu quero que tu me ames dessa forma, Pedro. Aí Pedro responde, isso eu estou inventando, tá? Isso aí é a questão da teologia por trás disso. A teologia diz assim, Pedro respondia, eu sou incapaz, Senhor. Eu sou incapaz. Eu sou incapaz de retribuir o amor que tu tens por mim, como eu poderia ter por ti. Não consigo, Senhor. Eu só consigo te amar muito, Senhor. Mas na minha carne, Senhor. Mas Pedro, tu podes, porque eu vou colocar o Espírito na tua vida, para que tu me ames de uma forma tão profunda, que tu possa chamar esse amor de ágape, na segunda pergunta de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, tu podes, porque eu vou fazer em ti? Pedro faz, eu sou incapaz, Senhor. Nós somos incapazes. Nós somos profundamente incapazes de respondermos a Deus como Deus quer, como Deus coloca dentro de nós essa possibilidade, e ainda assim, mesmo Deus agindo em mim, eu sou essa coisinha pequena de ser humano. Mas existe um desafio, meus irmãos, e é esse desafio que eu queria que a gente pudesse sair daqui entendendo. Existe um desafio no qual eu posso sempre mais. Eu posso mais não porque eu tenho poderes, eu posso mais não porque eu sou capaz, eu posso mais não porque eu sou uma pessoa boa e o que luta todos os dias, eu posso mais porque Deus é poderoso e Ele quer que eu chegue aqui, e Ele quer me tirar daqui. Se nós pudéssemos agora aqui na porta comprar um equipamento, medir a nossa fé, e que a gente olhasse a nossa fé de 0 a 100, ela está em 58. Ah, Senhor, eu poderia estar em 90 ou 100, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero uma fé que transborde a minha vida, Senhor. Antes de transbordar para a vida dos outros, eu quero um copo cheio de água que possa matar a sede, mas só mata a sede se estiver com água, Senhor. E essa água é do teu Espírito, então enche-me com ele. Eu posso, porque Ele quer. Eu posso, porque Ele é poderoso. Eu posso, porque isso é plano dEle. E por que eu não chego lá? Sei lá, vamos ver aí essas parábolas, para ver se ela ajuda a gente. Essa parábola ela é a chave, isso é dito lá em Marcos 4:13, porque Marcos também fala dessa mesma parábola, Lucas também fala dessa mesma parábola, só quem não fala dessa parábola é o João. E Marcos 4:13 ele diz assim, ó, então lhes perguntou, não entendeis essa parábola, isso é Jesus, tá? Não entendeis essa parábola? E como vocês, discípulos, compreendereis todas as outras parábolas? Se essas você não entende, como você entenderá as outras? Ou seja, essa parábola, ela é a base de entendimento para as outras parábolas. E a gente vai ver por quê. Tá? Essa parábola é aquilo. Alguém aqui já deixou de ouvir alguma pregação, algum estudo sobre a palavra do semeador? Eu acho que não, né? A gente já ouviu isso tantas vezes. Então essa parábola não precisa mais de explicação. Eu botei ali entre aspas para vocês dizerem, Deus não quer mais explicar a parábola. Não, está lá. Eu não preciso mais de explicação. O que eu preciso agora é viver. Porque eu garanto a vocês, eu vou dar um microfone para qualquer um, vocês vão explicar melhor do que eu. Porque essa parábola vocês conhecem profundamente. Tá? E o que é que nos falta? Viver. E a palavra de Deus, ela é linda? Me falta viver. E o que é que me falta? A cruz já aconteceu. O Espírito já habita em mim. A palavra já é livre em português, inclusive. E o que é que me falta? O que é que me falta e o que é que me falta? Essa pergunta eu tenho feito algumas vezes e eu queria repetir todas as aulas para que a gente se perguntasse, que a gente se indagasse no sentido de desafiar. Porque eu posso. Porque Deus é poderoso. E Ele vai fazer. Vamos ler os versículos 1 e 2. Vamos começar essa parábola. Parábola Mateus 13, né? Nós vamos ler do 1 até o 23. Do 1 ao 23. Diz assim. Eu vou ler por enquanto só os versículos 1 e 2. Naquele mesmo dia, depois a gente vai ver que dia era esse, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Ponto. Vamos parar aí, só por enquanto. Tá? Naquele mesmo dia, sabe o que tinha acontecido naquele mesmo dia? Se a gente olhar aí no anterior, na perícope anterior, a família de Jesus,
É aquele episódio no qual Maria e os seus irmãos e irmãs vão buscar Jesus porque alguém chegou dizendo que Jesus estava meio malucão, meio doidão. Então nem o irmão, nem Maria, nem ninguém entendia quem era Jesus. Veja, nem Maria. Eu digo nem Maria porque ela sabe como gerou Jesus. Maria foi visitada por alguém muito especial antes de ter Jesus. Maria, mais do que qualquer pessoa, sabia exatamente quem era Jesus? Não, não sabia. Deveria saber, mas não sabia. Só na ressurreição, meus irmãos. Só no Pentecostes. Só com o Espírito. Ainda assim, com o Espírito, repito, ainda assim com o Espírito, nós hoje, ao invés de criticarmos todos esses personagens bíblicos, ainda assim com o Espírito, que toda a história nós somos o que somos. Então eles não conheciam direito. Mas mais do que isso, no episódio anterior, se a gente olhar o Evangelho de Marcos, no episódio anterior, Jesus tinha acabado de curar um homem com a mão ressequida. E quando Jesus cura aquele homem com a mão ressequida, ele é ameaçado de morte. Por quem? Pelos simpáticos fariseus, saduceus, escribas e outros tantos. Eles ameaçaram Jesus de morte. E o que é que Jesus faz? Eu estou ameaçado de morte, vou para casa. Não. Jesus vai para uma grande multidão. Jesus vai para uma praia. E Jesus, na praia, ele vai pregar. E preste atenção nos detalhes. Diz aqui, ó, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Jesus sentou. Por que Jesus sentou? Não, eu vou sentar, sabe por quê? Porque não deve ter tanta gente para eu falar. Mas quando Jesus olhou, tinha uma grande multidão. E a Bíblia ressalta, era grande multidão. Essa grande multidão foi tão grande, tão violenta, que Jesus disse, daqui não dá. Porque assim, a minha igreja está lotada. E agora eu vou para o púlpito. E aí ele foi para onde? Para o barco. Vê, que coisa linda. A praia agora é a igreja, é o templo. E o púlpito de Jesus é o barco. O que Jesus está fazendo com isso? Está quebrando toda a liturgia. Está quebrando tudo aquilo que aqueles fariseus, que aqueles saduceus, que aqueles religiosos, que aqueles escribas tanto radicalizavam, porque para eles a lei era mais forte, a lei era divina para eles. Eles divinizavam a lei. Para eles a lei que salvava. E Jesus disse, nada disso. Para pregar a palavra não tem lugar nem dia. Não tem lugar nem dia. Jesus quebra todas essas regras do mundo. Os fariseus, e aí essa passagem, os fariseus herodianos tentando... Quando Jesus olha aquela grande multidão, já pensou quando a gente vai falar da palavra, como é bom a gente poder aproveitar os momentos de grandes multidões. E as igrejas, de uma forma geral, elas gostam de grandes multidões. Tanto que elas gostam de grandes multidões que às vezes chamam cantores famosos, evangélicos, para que venham grandes multidões. Às vezes elas colocam esses cantores evangélicos, fazem grandes programas para que as coisas aconteçam com grandes multidões. Jesus não se entusiasmava com grandes multidões. Jesus não está entusiástico com as grandes multidões, porque Jesus, antes de qualquer coisa, ele... Vê que coisa legal. Jesus pregava para grandes multidões, mas olhando individualmente cada coração. Eu não consigo ler o coração de vocês. Mas naquelas grandes multidões, Jesus conseguia ler o coração de cada um deles. E Jesus conhecia exatamente quem estava ali, apenas na busca das bênçãos e dos milagres, e aqueles que verdadeiramente queriam o Senhor dos milagres. Jesus conhecia exatamente quem eram aqueles. E Jesus, esse entusiasmo de Jesus não existia, sabe por quê? Essa parábola do semeador, ela é pregada lá do púlpito do barco, para aquela grande multidão, mas ela não é explicada para a grande multidão. Na hora de explicar a parábola, presta atenção no detalhe, Jesus chama apenas os seus discípulos para explicar. Porque Jesus sabia que aqueles corações duros não adiantaria continuar falando dele, daquilo que ele veio fazer, do reino, porque eles não conseguiriam entender. Então o que é que Jesus faz? Jesus chama seus discípulos no canto e aí explica a parábola. E aí explica aquilo que ele quer dizer sobre algo que ninguém consegue ver, que é o reino de Deus. Só vê aquele a quem Deus revela, a quem Deus apresenta. Acho legal isso, né? Que a gente não deve ter, e a gente tem tanta coisinha, né? Ah, não, eu estou aqui na universidade, isso não é lugar para eu pregar da palavra. Ah, não, pelo amor de Deus, eu estou aqui na minha escola, sabe? Aqui eu estou no meu emprego.
Eu conheci um grande empresário aqui de Recife, eu não vou dizer o nome dele, que ele é bem conhecido, e ele tem uma grande empresa com muita gente lá dentro, e a filha dele se converteu. Ele também, ele organizava encontro de casais, ele era bem envolvido nessas coisas, mas faltava alguma coisa a ele. A filha se converteu, e a filha converteu-se de verdade. O irmão dela também converteu-se, e converteu-se de verdade. E eles dois decidiram, na empresa deles, agora fazer um culto todos os dias de manhã. E o pai proibiu. E aí eles forçaram a barra e o pai deixou. E o pai era o primeiro crente da casa. E depois eles decidiram, quando você ligava para essa empresa, não tem uma musicazinha às vezes na espera, né? Aí a filha colocou uma musicazinha de espera evangélica. Ele disse, minha filha, senta aqui. Não misture as coisas. Trabalho é trabalho. Igreja é igreja. Sabe? Sagrado e divino. Cuidado com isso. Porque eu sei falar dele, mas cuidado, porque nós temos isso enraizado, parece cultural. Sabe, minha responsabilidade são nos ministérios da igreja. O meu comportamento cristão, ele deve existir, mas quando eu estiver no meio, lá na universidade, lá no meu trabalho, lá onde eu estiver no ônibus, sabe, as oportunidades vão aparecendo, mas não é hora, não é lugar. Para Jesus não tinha hora nem lugar. Jesus transformava uma praia num templo maior do que a nossa IPG. Jesus transformava um barco num templo sem microfone. Eu não sei como ele falava para tanta multidão. Ele devia estar gritando, né? Porque numa praia o som não é legal, tá? Mas Deus é Deus. Jesus quebrou a liturgia e as regras humanas. Ele obedecia apenas aos mandamentos de Deus. Ele obedecia exclusivamente àquilo que era transcendente. Eu vou repetir, ó. O transcendente é o real. O transcendente é a minha vida. Isso aqui é meramente passageiro. Isso aqui não é a minha casa. Isso aqui já eu vou me embora, principalmente eu, que estou mais velho que a média. Então, não é a nossa casa. Não imagine que o transcendente é coisa para os estudiosos, para os letrados, para os teólogos, para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos. Não é para mim. Claro que é, você é escolhido. O transcendente é a sua vida. E era assim que Jesus vivia. Jesus vivia naquilo que é transcendente. Sabe por que Jesus vivia? Isso eu acho muito legal, velho. Lá em Apocalipse 5:3, ele fala de um anjo forte. Aquela passagem onde Deus diz assim, João, dá um pulinho aqui nos céus. Lá em Apocalipse 5:3 até 4. E João vai dar uma olhadinha lá nos céus. E que não tem ninguém digno de abrir os selos. Só para a gente entender o que é que ele está falando aí. Naquela passagem, o anjo forte, que é chamado assim em Apocalipse, o anjo forte. Esse anjo forte, ele olha e não encontra ninguém digno. E naquela hora ele fica apavorado, não tem ninguém digno. E não tem aonde. Aí ele diz isso. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir. Ele não encontrou ninguém aonde? Onde é que está escrito ali? No céu. Não tinha ninguém no céu. O céu não é de Deus? Ou melhor, Deus não está no céu? Não. Deus não está em coisa nenhuma. Todas as coisas são dele. Todas as coisas são de Deus. No céu não tinha ninguém digno. Debaixo da terra não tem ninguém digno. Sobre a terra não tem ninguém digno. Mas apareceu um ser divino nessa hora, um ser divino. E esse ser divino é o único digno de abrir o selo. E é exatamente esse ser divino que se apresenta ali na praia e diz, aqui não tem púlpito, não precisa de púlpito. Aqui não precisa de templo. Aqui eu vou pregar a palavra. E é o mesmo que está dizendo para a gente hoje. Pregue você também. No seu indo. Por onde você passar. Não pregue apenas nos momentos rituais da igreja. Ah, vai ter um momento de evangelismo muito legal. A gente vai ali para os sinais, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Olha, vamos ter um encontro com os jovens. Olha, vamos ter um encontro com os casais. Ali sim, ali eu vou pregar a palavra. Não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus não te chamou para ser oficial de igreja. Jesus te chamou para ser servo de Deus. Servo de Deus. E onde você pisar, o Senhor estará ali. É terra santa. Né? Ora, nem no céu... Bom, vimos isso. A mesma coisa a mulher samaritana. Vê como nós não entendemos nada. Senhor, 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 onde? Onde? Aqui ou ali? Em que lugar? Não é lugar.
É dentro de você. Não é aqui ou ali, mas é a forma como você recebe a Deus que te faz aquele que Deus quer que você seja. É a entrega, é a rendição, é dizer, tu agora em mim, plenitude. Não me importa a vergonha, não me importa a humilhação, não me importa as dificuldades, eu vou me entregar completamente a ti. Entregar, não sou mais eu, agora é ele. E ele comanda. Ou ele não comanda. Porque com Jesus não tem um muro nisso. Ou é sim, ou é não. Tá? E vamos em frente aí. Isso aí eu achei interessante, só para a gente parar para refletir. Hoje em dia, em nossos dias, já que a gente vai falar da parábola do semeador, em nossos dias, a evidência está hoje mais na semente ou mais no semeador. Ou seja, como nós sabemos que a semente é a palavra de Deus, né? A semente representa a palavra de Deus. O semeador, Jesus. Ou qualquer um de nós que somos hoje o Jesus aqui. Por isso que me chamam de cristão. Se me chamam de cristão, é porque eu sou um pequeno Cristo. E se eu sou um pequeno Cristo, eu sou o Cristo hoje. E se eu sou o Cristo hoje, eu sou hoje o que semeia. E qual é a evidência que nós temos hoje? Lotam-se aí, até campos de futebol, porque vem alguém que quando balança o paletó, metade cai. Né? Vem alguém que tem uma palavra. Olha, tal pastor, só você vendo. Olha, eu vou porque aquele que é o semeador é muito mais importante do que a palavra. E Jesus fala de uma forma tão simples. E Jesus fala de uma forma tão objetiva. E Jesus não depende de quem semeia, porque a força, o poder não está em quem fala. É um miserável igual a qualquer um outro. A força está na semente. Essa é poderosa. Essa eu devo amá-la tanto que eu não consigo viver sem ela. É por isso que eu leio essa semente todos os dias e eu não consigo viver e não precisa nem sábio estar me avisando em todo discipulado que eu tenho que ler. E hoje eu ia avisar também, terminei me esquecendo, Ju. Era para avisar que nós temos que ler todos os dias. Nós devemos ler, porque eu não consigo ter vida fora dessa semente. Ler, orar, me entregar, para que a gente possa caminhar cada vez mais a ser aquilo que Ele vai fazer, que Ele fará em cada um de nós. Vê que versículo, né? Bem sei que sois descendência de Abraão. Ou seja, alguém que se diz descendente de Abraão, supostamente acreditava-se que era alguém escolhido por Deus. Só que, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Isso eu queria chamar a atenção só porque é o seguinte, nós estamos numa igreja, e como todas as igrejas, nós imaginamos que todos que estão aqui dentro, hoje são quantos membros? 1.500, 1.600, tá? Nós temos 2.000 pessoas circulando na igreja em tempos normais, tá? E essas 2.000 pessoas vão ter todos esses terrenos que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver pessoas que verdadeiramente são entregues ao Senhor. E nós vamos ver pessoas que estão aqui talvez por quê? Porque, sabe, eu prefiro estar aqui porque eu crio meus filhos num bom ambiente. Eu estou aqui porque os conselhos que eu ouço ali no púlpito são coisas boas. Jesus sempre falou coisas muito interessantes e bonitas. É melhor do que eu estar lendo poema em casa. É um bom lugar para eu criar meu filho, é um bom lugar para eu me relacionar com minha mulher, e é um bom lugar para eu colocar meu sorriso de WhatsApp para que vocês achem que eu sou um cara muito simpático. Agora, quando eu saio daqui, aí eu vou ver minha vida. Muitos estão aqui dentro dessa forma. Muitos chegaram aqui quebrados, sofridos e ainda continuam no mesmo ponto. Muitos estão aqui talvez há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos e não saíram do mesmo ponto. Virou um clube, e um bom clube. E é verdade, é um lugar maravilhoso. Mas tem coisa muito melhor do que esse lugar maravilhoso. Aquele que nos colocou nesse lugar. Até nós encontrarmos a esse, nós vamos entender que eu também tenho que pregar dentro da igreja. Eu estava falando no Ministério dos Homens, que assim, vou exagerar, tá?
Se a gente hoje fechasse todas as igrejas que se dizem evangélicas, né? Todas as igrejas, e fôssemos evangelizar dentro dessa igreja, ou dentro delas, talvez o nosso resultado evangelístico fosse maior do que ir para o mundo. A gente só se preocupa em buscar novos, como se os daqui já fossem todos convertidos. E não é verdade. E não é verdade. As igrejas estão lotadas de pessoas buscando as bênçãos. As igrejas estão lotadas de pessoas que não querem Jesus. Só querem as moedinhas de Jesus. As pessoas estão lotando as igrejas buscando apenas a saúde financeira, saúde física, saúde emocional, futuro dos filhos. Qualquer que seja o motivo fora de Jesus. Se a gente fechasse todas as igrejas... Hoje a igreja está pior do que farmácia. Tem 10 na mesma rua. E a ineficácia delas é impressionante. Não mudam nem a vida do pastor, às vezes. Quanto mais dos membros. E a gente continua brincando de fazer igreja. Não é o nosso caso. E não é mesmo. E não é mesmo. Até porque, como eu sou aqui novato na igreja, o que me chamou a atenção, e eu comentei com minha esposa várias vezes, eu nunca vi tanto crente por metro quadrado como na IPG. Eu nunca vi. É sério. Eu já circulei muito por igrejas por aí. Tem crente? Tem. Mas olha, preste atenção. A apostasia de Apocalipse. Tem um videozinho muito bom, muito bom, muito bom. O Dr. Rodrigo Silva. Vocês sabem quem é? Sabe? O Dr. Rodrigo Silva. Se vocês botarem lá, Dr. Rodrigo Silva, vocês vão ver a grande apostasia de Apocalipse 17. É 1h30, é longo, mas é muito bom. Sabe o que é a grande apostasia de Apocalipse 17? É a grande apostasia da igreja. O que a gente está dizendo assim, quando Jesus voltar, sabe, Senhor, Senhor, eu curei no teu nome, Senhor, Senhor, aquilo é a igreja. Aquele povo é a igreja que Jesus está dizendo, eu não te conheço, aparta-te de mim. A apostasia de Apocalipse, ela não é pequena não, ela é impressionante. É impressionante como pessoas que estão nas igrejas hoje não estarão nos céus. E a gente continua fingindo que aqui dentro só tem santo e nos preocupando, às vezes, em fazer evangelismos maravilhosos e perfeitos, mas jogando para dentro e não cuidado. Nós temos cuidado, sim. Eu não estou falando da IPG, não. Eu estou falando de uma forma geral das igrejas. Nós, graças a Deus, temos discipulado não como ministério, mas como base para tudo nessa igreja. E lá fora, discipulado é ministério. Isso faz a diferença. Mas vamos em frente, é outra história. Por quê? Por causa desse primeiro item ali, ó, só quem tem ouvidos espirituais pode ouvir. Não tem jeito. Pois muitos daquela multidão, vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, porque não tem o Espírito. E aquele que tem o Espírito não busca o Espírito na intensidade. Porque o que Jesus diz? Buscar-me-ei e me achareis quando me buscarem mais ou menos, quando me buscarem só aos domingos, quando me buscarem quando tiver necessidade, quando me buscarem quando tiver dor, não. Sabe, e quando Jesus diz assim, ó, buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo é pleno, não tem outra coisa. Ou eu me entrego completamente para Jesus, ou eu serei esse mais ou menos a vida toda. E quando chegar na hora do presente, galardão, eu vou receber um presente bem pequenininho. Eu não vou morar perto de Roberto lá nos céus, eu queria morar perto de você, meu irmão. Entendeu? Só em espírito será revelado. Só em espírito, no meu espírito. E revelado pelo Espírito. É algo tão profundo que se a gente não parar para buscar e para se entregar e para todos os dias abrirmos o nosso coração e dizer, muda, Senhor, muda porque vai doer. Eu sei que vai doer. Eu sei que não é o que eu quero. Eu sei que os teus caminhos não são os meus caminhos. Eu sei que eu preciso me entregar a Ti todos os dias como sacrifício vivo. Eu sei que vai doer, Senhor, mas eu também sei que é muito bom, Senhor. A Tua presença é gozo pleno, Senhor. E é isso que eu quero, não tem preço, não me importa qual é. Até porque, meus irmãos, a eternidade é maior do que os 90 anos que a gente vai viver aqui. Tá? Então a eternidade tem alguns anos a mais. Jesus lê os corações de forma individual, sabe? Quando Jesus chega assim para as grandes multidões, e agora eu vou falar da gente, das grandes multidões dos eleitos, Jesus não morreu por aquele 1 bilhão, por 2 bilhões, sei lá quantas pessoas vão para os céus, mas Jesus não morreu por essa multidão, não. Jesus morreu por cada um individualmente.
É aquilo que Sávio fala. Jesus, se só tivesse eu, ele teria morrido por mim. Mas não só fui eu não, tem um monte aí. Mas ele olhou para cada coração, e foi por você, por você, por você. Isso não mudar meu coração, pelo amor de Deus. Hã? Haviam corações que mesmo ouvindo o próprio Jesus, não foi esse cara não, ele estava ouvindo o próprio Jesus nessa parábola, e ainda assim parecia água derramada em pedra, né? Não tem como ter profundidade. Sim, irmãos, esse é o cuidado com a nossa rotina de vida religiosa. Sabe por quê? Porque essa igreja é prazerosa. Isso é ruim. É ruim, é? Não devia ser, não. É bom, né? É perigoso. Porque aqui é muito bom. Sabe por quê? Porque a gente, quando vem para os cultos, tem culto ruim aqui? Tem não. Tem escola dominical ruim? Tem nada. Ruim aqui só a terça quando eu estou. O resto é muito bom. E sabe o que significa isso? Tudo aqui é prazeroso os abraços. A gente chega aqui, né? Eu chego aqui, abraço, é muito gostoso esse negócio. Os nossos pastores são distantes da gente, não são muito distantes, a gente não consegue nem falar com eles. Isso tudo é muito gostoso, mas Deus é melhor. E o nosso prazer esteja sempre nele, porque Ele é quem faz com que essas coisas aconteçam, e sem Ele, essas coisas não têm nenhum sentido. O nosso sentido não é vir para cá. A minha felicidade é ir na padaria às 18 horas, andando aqueles 100, 200, 300 metros. Eu tenho que estar tão feliz quanto estar aqui na igreja. Porque a minha felicidade não é o porto de chegada, mas é o caminhar. Porque eu estou com o Senhor, porque o Senhor habita em mim, porque o Senhor me escolheu, porque você é eleito de Deus, porque Ele te encheu com o Espírito, e onde há Espírito há prazer. Porque o prazer está em Deus, no Éden, não no Éden. Né? Cuidado com a rotina religiosa. Chegar, abraçar, estudar, ler, sabe? Tudo isso é muito bom. Ler a Bíblia, orar, tudo. Olha, ler a Bíblia é disciplina religiosa. Disciplina, exercício. Às vezes chato. A gente não está com vontade de ler a Bíblia. Leia. Ah, não estou com vontade de orar, não estou com tempo. Mentira, ore. Disciplina. Disciplina não é coisa boa, não. Se não fosse, não seria o nome de disciplina, seria lazer. Lazer espiritual, mas não é lazer, é disciplina. Então, tudo aquilo que nós fazemos para ficarmos mais próximos de Deus requer de nós uma negação. Está dando para entender? Um esforço, exatamente isso. O meu músculo, ele vai chegar a um ponto que ele se acostuma. Então, essas coisas são todas elas disciplinas. Agora, existe uma que não é disciplina. É entregar-se ao Senhor. Naquele seu momento com Ele diário. É o momento em que eu leio a Bíblia, mas não leio a Bíblia me lê. É o momento que eu estou lendo alguma coisa e aquele alguma coisa, Deus falando comigo e eu sendo grato a Ele, porque eu respiro. Porque se eu tive Covid e estou aqui vivo, se eu não tive é porque Deus me livrou. Deus é tão bom. Deus é tão bom que Ele me escolheu. Que se eu for para o Senhor, como foi minha irmã com 55 anos, ela foi para o Senhor. Vê que lugar maravilhoso ela está. Se eu pudesse ter um telão aqui de 75 polegadas, tirar lá da coisa e botar aqui. Né? E a gente olhar os céus, a gente não queria mais ficar aqui não. Sabe por que nós não desejamos ardentemente os céus? Porque a gente não olha para Ele. No dia que a gente olhar os céus ardentemente, a gente só vai querer os céus. Presença de Deus, completa, olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, vou tirar tuas últimas lágrimas, porque aqui dentro não haverá mais choro. Quem não quer um lugar desse, meu irmão? Quem não adora um Deus desse? Mesmo sabendo quem você é, na plenitude. Você não é pleno para Deus não, mas Deus te conhece na plenitude. Agora a gente começa. Mas vai ser rápido, irmãos. Hoje eu estou com mais cuidado na hora. Agora a gente começa mesmo. Vamos lá. Versículo 3. Esse material aí é só um resumo, né? Nós vamos ler a parábola e aí vão estar as 4 e a gente vai parando para discutir cada uma delas. Mas é bem mais rápido. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear.
Legal. E quando esse semeador saía a semear naquela cultura, ele saía com aquele saquinho, aquele alforjezinho, sei lá o nome que se dá. E dentro daquele saquinho ele enchia aquilo lá de sementes. Tá? E aí ele pegava a semente com a mão e saía jogando. E por isso ser uma coisa assim tão manual, tão artesanal, tudo isso que ele cita nessa parábola de fato acontecia. Tá? E de muitas coisas ele falou por parábolas. E aí vai. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Sabe o que é a beira do caminho? Vocês já viram o arado, não já viram o arado? Não fica aquele montinho, né? E depois aquele vale duro lá embaixo, que é para onde eles passam para poder jogar as sementezinhas. Aquilo ali vamos dizer assim, o lugar, o caminho para o semeador passar e sair jogando as sementezinhas ali onde está aquela terra arada, tratada. E muitos caíam naquela partezinha ali, no corredor. E ali não tem terra arada, não tem terra cuidada. Tá? Caiu à beira do caminho. Vamos começar devagarzinho para a gente já ir entendendo. Isso significa aquelas pessoas... Eu tô me adiantando porque eu sei que você já conhece essa história. Que ao semear, caiu à beira do caminho, são as pessoas que não entendem a palavra. Nós, nos domingos, recebemos aqui na igreja uma boa quantidade de pessoas que entraram aqui na igreja. Eu nunca vi uma igreja crescer tanto na pandemia. Eu nunca vi. As nossas preocupações são as pessoas que estão chegando. Agora, em janeiro, chegaram 200 e poucas pessoas a mais na igreja. E a gente estava preocupado com o seguinte: o que é que a gente vai fazer? A gente precisa discipular esse povo. A gente precisa abraçar esses homens, no caso nosso, dos homens. Né? E a gente precisa... Sabe por que a gente precisa? Porque Deus está dando trabalho para a gente. Deus está mandando muita gente. Enquanto as igrejas por aí estão preocupadas em evangelizar, Deus está evangelizando para a gente e botando aqui dentro. Só que quando esse povo vem aqui dentro, ele vem assim. Muitos deles vêm assim. Muitos deles vêm sem entender a palavra. Porque lhes falta aquele que dá entendimento. E aí nós precisaríamos nos aproximar deles. Esses às vezes chegam aqui na igreja e fazem: caramba, que palavra linda, bicho. Essa igreja é maravilhosa. Pega a esposa do lado e sai daqui feliz. Quando chega ali na frente, encontra um amigo que chama ele para o barzinho e ele vai para o barzinho e já esqueceu a igreja. Sabe? Por quê? Porque a palavra não transforma. Eu, quando vou ouvir ou ver uma boa peça de teatro, eu também acho aquilo maravilhoso. Mas aquilo não me transforma, não. Então as pessoas vêm para cá e veem histórias maravilhosas. Vê alguém vibrante falando ali na frente. Alguém que parece que tem alguma coisa diferente. Isso é lindo, mas não me toca. Não me transforma. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha o quê? Raiz. Não tinha raiz, secou. Isso me lembra muito aquele jovem rico. Lembra o jovem rico? Jesus, quando tem aquele encontro com o jovem rico, Jesus pergunta a ele cita mandamento por mandamento, mas é como se Jesus perguntasse a ele: você cumpre os 10 mandamentos? Jesus cita um por um. Ele fez: eu cumpro. Jesus está lendo o coração dele. Ele podia me enrolar, mas a Jesus ele não enrolava, não. Aí Jesus deve ter pensado assim: realmente ele cumpre. Mas faz o seguinte agora, pega teu coração e me entrega a ele. E me prova isso, sabe como? Tudo aquilo que é teu Deus, tudo aquilo que tu idolatras, abre mão por mim, que é o teu dinheiro. Ele fez: epa, vamos embora que aqui não dá mais para conversar. Engrossou a conversa esse tal de Jesus. Tá? Ou seja, era alguém cujo terreno era duro, não tinha raízes. Ele idolatrou não o dinheiro, ele idolatrou as leis, ele divinizou lei. A lei para ele era a forma que ele conquistaria pelas suas forças, por ser um bom homem, por ser um bom caráter, ele iria conquistar os céus por ele próprio. E ele chega para Jesus e pergunta: Jesus, o que é que eu devo fazer de bom? O que é que eu devo fazer de bom? Porque eu já faço quase tudo. O que é que está faltando? Eu sou bom, ele só faltou dizer isso. Quantos de nós não fomos assim? A minha conversão passa por isso. Quando alguém veio dizer que eu precisava nascer de novo, eu fiquei irado. Que nascer de novo o quê, rapaz? Eu sou quase perfeito? Não é? Nós somos assim.
Aquele jovem rico não era diferente de nenhum de nós até o Senhor abrir nossos olhos. Sem raiz. Outro caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. Outros, enfim, caíram em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Os espinhos são as nossas ambições. Muito cuidado com nossos desejos fora de Deus que não são necessidades. Muito cuidado com os nossos desejos fora de Deus que não são necessidades. Isso são ambições. Isso são ambições. E essas ambições estão aqui caracterizadas por esses espinhos. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e a gente já vai chegar nisso aí. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram. Vê, os discípulos se aproximaram de Jesus. Jesus estava lá no seu púlpito, lá no seu barco, pregando para aquela multidão todinha. Quando ele terminou de falar da parábola do semeador, aí os discípulos vêm e aí ele explica a parábola só para os discípulos. E aí ele explica só para aqueles que podem ouvir e entender. Ao que respondeu, então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram, por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós, outros, é dado conhecer o quê? Mistério. O que é mistério? Mistério é aquilo que minha mente não consegue entender. Tudo aquilo que é acima do sol, tudo aquilo que transcende, eu me complico todo. Principalmente quando o Espírito de Deus não habita em mim. Aí é que eu me complico de vez. Então, mistério é algo que eu não entendo, porém, até que seja revelado. Porque depois que ele é revelado, ele deixa de ser mistério. Então, o mistério é aquilo que, quando Deus decide, ele faz com que aquilo deixe de ser mistério. E é o que ele vai fazer aqui. Fazer com que essa história, que é uma história de mistério, por quê? Porque ele está falando do reino. Ele está falando daquilo, do plano de Deus. Ele está falando daquilo que a Trindade conversou na eternidade. Ele está conversando sobre aquela questão de Deus morrer como homem para nos salvar. Ninguém conseguia entender isso. Nós sabemos muito bem que naquela época eles esperavam um rei poderoso, um grande soldado, com a grande multidão, para livrá-los talvez politicamente de Roma, para fazer com que eles pudessem governar, terem poder. E Jesus chega exatamente quebrando tudo isso. O meu reinado é outro reinado. O meu reinado não tem soldados. O meu reinado não tem luta. O meu reinado é uma entrega. E é algo que está dentro e não fora. Ninguém entendia nada. Tá? Os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é concedido. A alguns o mistério é quebrado. A outros não. Isso é graça, meu irmão. Isso é graça. Porque para mim o Senhor decidiu fazer com que eu entendesse o que ele está falando. Quantas vezes eu não já li essa Bíblia e não entendia nada sobre ela? Graça. Por que ele fez isso? Não sei. Aliás, por que eu sei? Amor. Agora, por que a minha? Não sei. Pois ao que tem, vê que legal. Porque o que tem se lhe dará e terá em abundância. Então, quem tem vai ganhar mais. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É possível nós estagnarmos espiritualmente? Esse versículo diz não, não é. É impossível. Então, se eu estou aqui na minha relação com o Senhor, independente de igreja, na minha relação com Deus, há 8 anos, há 10 anos, aquilo que eu considerei que o Senhor me tocou naquela data, e até hoje eu continuo do mesmo jeito, repensa. Porque ele está dizendo assim, pois ao que tem vai ser mantido. Não está dizendo isso. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Então, se eu fui escolhido, eu terei em abundância a presença de Deus. E essa abundância da presença de Deus, ela é a cada dia, porque ela é a própria santificação. Quanto mais santificado, significa o quê? Mais perto de Deus. Porque Deus é santo, santo e santo, porque não tem santíssimo lá no hebraico. Porque se tivesse, estaria lá como santíssimo. E esse Deus que é santo, só tem uma forma de eu me tornar santo, me aproximando dele. É impossível não ser santificado na presença de Deus, porque ele é plenamente santo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, significa quanto mais santificado eu for,
mais eu recebo de Deus, mais santo eu fico. Portanto, se eu estou há 10 anos no mesmo lugar, significa que eu não estou me aproximando de Deus. Pelo menos por isso aqui. Por isso lhes falo das parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles, isso a gente já viu, né? De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Graça para uns, para outros não. E muitos dizem assim, não, essa questão calvinista de vocês é muito maluca. Esse Deus de vocês é muito injusto, cara. Como é que Deus é? Deus vai pegar a população que está lá no mundo. 8 bilhões vivem e vamos supor, sei lá, mais 20 bilhões que morreram até hoje. Eu não sei quanto, deixei de contar até um dia desse. Mas nós temos uma grande população aí. Aí Deus olha essa população todinha, aí foi lá e pegou um tiquinho, como diz o Matuto, e trouxe para cá, e esses são os escolhidos. E o resto, não. E Deus não amou o resto, não? Que Deus mau. Sabe, qual era o lugar de todos nós? O que é que nós merecíamos? Ou melhor, o que é que nós merecemos? E é graça. Sabe, vocês já viram aquele filme A Lista de Schindler? Já viram já? Não é legal, né? Já viram ou não? Alguns já? Aquele conceito eu acho muito interessante, porque qual é o corre-corre daquele dono daquela fábrica que quer... Qualquer vida para mim é importante. Sabe, a cada minuto ele buscava salvar uma vida, salvar mais 2 vidas, salvar mais 3 vidas. Qualquer vida era mais uma vida. Então todos iriam morrer, para Deus ele salvou mais uma vida. Então eu que deveria estar lá, porque o universalismo que eu falo é essa teologia de que Deus é tão bom que no final todos serão salvos. Essa coisa bem ridícula e absurda, né? É exatamente o inverso. O mundo é exatamente o inverso. Todos nós deveríamos estar lá no inferno. Todos nós. Mas nós tivemos simplesmente uma coisa chamada de misericórdia de Deus, tão profunda, que Deus, decidiu mudar esse jogo. Ele não deve satisfação nenhuma a nenhum de nós. Nenhuma. Se a minha mãe não for para os céus, ele não me deve nenhuma satisfação. Se meu filho não for para os céus, ele não me deve nenhuma satisfação. Porque ele já fez mais do que eu deveria fazer. Esse Deus é plenamente gracioso. E aí continua, né? Bem-aventurados, Macários, porém os vossos olhos, bem-aventurados, porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Graça. Exatamente, ele está concluindo essa questão da graça. Lembre-se, nós fomos justificados gratuitamente por Cristo. Gratuitamente porque eu não paguei, mas ele pagou. É grátis para mim, mas para ele foi um preço pesadão. E esse preço pesadão deveria causar em mim um relacionamento com Deus muito mais profundo. Deveria causar uma entrega por Deus muito mais profunda. Eu deveria ter um relacionamento com Deus de profunda intimidade com Deus e de completa gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele guardou para a gente lá nos céus. Né? Bem-aventurados. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos, muitos profetas, e aí você inclua todos que você quiser, tá? Muitos profetas e justos, onde é que eu estou? Estou aqui. Desejaram ver o que vedes e não viram. Aquilo que você está vendo, Abraão não viu. Aquilo que você está vendo, Moisés não viu. Aquilo que você está vendo, os profetas e justos do Antigo Testamento não viram. Desejaram ver o que vedes e não viram. E ouvir o que ouvis e não ouviram. Se vocês quiserem ver isso, é só pegar Hebreus 11, 13, que vai falar exatamente quem são esses. Tá? Por quê? Porque nós vimos a Cristo. Nós sabemos hoje. Nós sabemos de tudo aquilo que Ele fez. Nós conhecemos a profundidade desse amor. Nós sabemos a intensidade da mudança que Ele fez na nossa vida.
É só você olhar, não tem testemunho maior no mundo do que aquilo que ele fez em você. Uma vez eu estava num culto, o pastor fez assim: irmãos, eu vou hoje mostrar a vocês o poder de Deus. E vocês podem se preparar, porque é poder. É poder para balançar as estruturas dessa igreja. Todo mundo ficou esperando um Pentecostes. Janela batendo, sabe? Línguas como de fogo, aquele sonzão assim, algo vai acontecer de extraordinário. Ele fez no final a sua vida. Nada é maior do que o milagre que você sabe que Deus fez. Nada é maior do que o caminho que você ia e a curva que Deus deu e que você jamais esperaria que alguém pudesse fazer em você. Esse profundo milagre é poder misericordioso de Deus na sua vida. E aí a gente fala de um rei e Jesus se apresenta como um semeador. Tá? Jesus se apresenta como um semeador. Legal, vamos em frente. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Ele agora vai explicar, né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quem tira? O maligno. Aquele que é semeado à beira do caminho, ele cai naquela trilhazinha que a gente falou e que simplesmente ali não tem como enraizar, ali não tem como crescer. E ali ele é levado pelo maligno. Tá? Eu não sei qual deles é o mais forte, mas talvez esse seja uma das maiores grupos que a gente tem nas nossas igrejas. Tá? Que são aquelas pessoas que entram na igreja e não conseguem entender porque falta o tradutor. Tá? Alguém que ouve e não quer entregar a sua vida, não quer verdadeiramente abrir seu coração. E ela continua tendo aquilo como um grande espetáculo, mas como pequenas mudanças. E aí as pessoas vão levando isso há anos e mais anos na sua superficialidade. O que foi semeado em solo rochoso, versículo 20, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Muita emoção, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração e chegando à angústia, ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Tem igreja, ou melhor, se nós verdadeiramente somos de Deus, se verdadeiramente nós vivemos os valores do Senhor nesse mundo lá fora, vivenciar onde você pisar os valores de Deus. Você chegar numa universidade e quando se falar em virgindade, você defender a virgindade, você vai ser ridicularizado. Tá? Você quando falar nessa questão de gênero, você falar que para você o casamento é um só e sempre o homem com a mulher. Você vai ser ridicularizado. Mas é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós sejamos por Ele ridicularizados. Por isso nós teremos angústias e perseguição. Mas aqueles que chegam e encontram esse solo rochoso, encontram a angústia e a perseguição, ele vai embora. Ele não quer dificuldade. E ele esquece quem está com ele todos os dias. Porque, irmãos, quando a gente fala da proteção de Deus, a gente está falando de um Deus que é vivo. A gente não está falando de uma utopia. A gente não está falando de algo que virá. A gente não está falando de algo que talvez aconteça. Nós estamos falando de um Deus que agora está conosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem uma lenda... Deixa eu contar uma historinha para vocês, bem rápida. Tem uma lenda que fala sobre como uma determinada tribo indígena, ela trataria um jovem para que depois ele fosse adulto. E ele teria que passar por um ritual para que ele fosse adulto. E para que ele fosse considerado adulto, ele teria que passar uma noite na floresta. Ele iria ficar sentado lá, num tocozinho, um tronco, e ele passaria a noite sentado nesse tronco, com os olhos vendados. Tá? Não poderia pedir ajuda a ninguém, e nem poderia sair daquele tronco, independente do que acontecesse. Independente de chuva,
independente de sons de animais, independente de qualquer coisa, ele só poderia sair dali quando, mesmo com fenda, ele sentisse que o dia amanheceu. E ali ele poderia tirar a fenda. Durante toda a noite, ele teria que ficar ali sentado. É óbvio que ele entraria sempre, ou quase sempre, em trauma, em medo, em reações das mais diversas, e muitos sequer passavam nesse teste. Mas aí o rapazinho senta e passa a noite todinha ouvindo aqueles sons da floresta, passando os seus medos, seus receios. E quando ele sente que o dia amanheceu, ele tira a fenda, e quando ele olha do lado dele, estava o pai dele, sentado, dizendo: filho, eu passei a noite toda do teu lado. Essa historinha, ela conta, ou ela resume, o conceito de como Deus age conosco. Nós vivemos nesse mundo onde nós tememos, onde nós não sabemos o que vai acontecer, onde as escuridões das nossas vidas, elas são diárias. Se a gente fosse levantar aqui os problemas de cada um, eu acho que a gente teria que ter umas 50 aulas, pelo menos, né? Porque todos nós temos as nossas dificuldades. Mas nós, em geral, eu sei disso porque é cognitivo, mas eu não consigo colocar isso no meu coração. O Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa a dificuldade. Não importam os desafios da minha vida. O Senhor, Ele estará sempre comigo. A nossa adoração não é o nosso louvor, e é também. A nossa adoração não é quando nós cultuamos a Deus na igreja, e é também. Mas a nossa maior adoração é a nossa obediência e a nossa entrega ao Senhor. E essa obediência e essa entrega, ela não pode ser rasa, como a gente está vendo aí em muitas sementes, em muitos terrenos, aliás. A nossa adoração é uma entrega cada vez maior. Não existe culto sem obediência. Não existe adoração sem entrega. Não existe cristianismo sem Cristo dominando as nossas vidas. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Semeado entre os espinhos. Sabe o que significa isso? Significa que esses espinhos são os abrolhos. Significa que o solo é sujo. Significa que o solo é pobre. Significa que o nosso coração é sujo. Significa que o nosso coração é pobre diante de Deus. Significa que nós olhamos sim aquilo que Deus pode me dar, mas eu nunca deixei de olhar aquilo que o mundo tem para me oferecer. E as riquezas do mundo necessariamente não é questão de dinheiro não, tá? É tudo aquilo que o mundo tem para oferecer e que para mim é extremamente prazeroso. É tudo aquilo que envolve liberdade, é tudo aquilo que envolve eu que domino todos os meus projetos de vida. São todos aqueles meus desejos que não fazem parte das minhas necessidades e que eu coloco sempre acima de qualquer necessidade. É dizer, eu domino, eu sei o que é melhor para mim, mesmo que eu ame a Deus. Como Deus não se apresenta com aquela voz audível, como Deus não se apresenta como alguém que eu posso pegar, eu ouço o que eu ouço e eu pego do que eu pego, e são essas coisas que regem o meu viver. Esse é aquele que olha o mundo e as suas fascinações, e mesmo querendo se enganar, dizendo, não tem nada a ver comigo, a internet nem sempre mostra isso, os seus projetos nem sempre mostram isso, a sua contabilidade financeira nem sempre mostra que Deus é prioridade. O seu tempo nem sempre mostra que Deus é prioridade. Porque tem tempo para tudo. Menos para ler a Bíblia, menos para orar, menos para adorar a Deus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz 100 a 60 e a 30 por 1.
Quantos e quantos terrenos você pega 1 hectare? Eu nunca fui plantador, não. Não sei como é esse negócio, não. Mas eu imagino assim, você pega 1 hectare, 100 por 100, né? 10 mil metros quadrados, né? E aí você vai plantar milho. Tem gente, ou tem terrenos, que são tão produtivos que dali eu tiro 30 toneladas. Vou aproveitar os números aqui da Bíblia. Tá? Já tem outros terrenos que são muito melhores e tira 60 toneladas. Já tem outros terrenos que frutificam muito mais. O Senhor quer que cada um de nós frutifique. A videira verdadeira fala profundamente sobre isso. Mas ela fala de um princípio que está lá em João 15:5, que ele diz assim, sem mim, esse é o princípio. Eu posso sim, eu vou frutificar sim, mas só nele. E a partir dele, e a partir do que eu permito que ele faça, e a partir da liberdade que eu dou, não a mim, mas ao Espírito dele. E aí ele vai me fazer um terreno fértil, que vai fazer com que eu produza 60 ou 100, ou seja lá o quanto ele deseja. Deus é quem prepara e é Deus quem regenera o coração do homem, tornando o nosso coração uma boa terra. Meu coração nunca foi bom. Nunca foi bom. O meu coração, se pudesse optar, não queria conversa com Deus. Porque Deus, ele me tira todas as decisões. Deus tem projetos que demoram para acontecer. Deus talvez saiba muito melhor do que eu muitas coisas, mas as coisas que ele sabe eu não vejo acontecer na minha vida. E eu começava a me justificar. Porque eu não conhecia o sabor de Deus. Não é o poder de Deus, não. Não é a força de Deus, não. Não é os céus que Deus garantiu para mim, não. Eu estou falando dos céus hoje. A presença de Deus hoje na minha vida é que me dá prazer. E por não conhecer isso de uma forma profunda, todas as outras coisas eram melhores. Então o mundo só é melhor para quem não conhece a Deus. Porque na medida que você conhece a Deus, na medida que você deixa Deus tomar conta do seu eu, e o seu eu passa a morrer, você vai ver quem vai viver em você é muito melhor do que o que você era. Tornando boa terra. Está ali, né? Para a gente ver como é o terrenozinho arado. Aquilo lá do tempo de Jesus, é bem, coisa bem moderna, né? Essa terra que Deus produz em você, ela não é dura. Porque o teu coração Deus já quebrou. Tirou aquele coração de pedra que eu sempre tive e colocou um coração de filé mignon, bem molinho. Não é? Deus fez com que essa terra não fosse rasa. Porque mesmo começando numa relação rasa com Deus, mesmo começando com Deus numa relação extremamente rasa, onde Deus para mim servia apenas para que Ele me desse as coisas, onde Deus era o meu usuário e Deus era muito mais servo meu do que o dele, mesmo assim Ele teve misericórdia de fazer com que esse terreno da minha vida deixasse de ser raso. E um dia Ele aprofundou ainda mais essas raízes. Essa terra criada por Deus no meu coração, ela nunca está ocupada com as coisas do mundo. Porque as coisas de Deus são muito mais importantes. É claro que eu vivo esse mundo. É claro que eu respiro. É claro que eu acordo ainda nessa carne pecaminosa e nessa natureza humana, que é uma natureza da Babilônia. É óbvio que nós estamos aqui, mas nós somos ETs. O ET sempre quer voltar para sua casa. O ET só tem prazer no seu povo. O ET só tem prazer lá, no seu lugar. Nisso é glorificado meu Pai. Quando é que Deus é glorificado? O que é que esse versículo diz? Deus é glorificado em minha vida quando eu dou muito o quê? Fruto. E eu só posso dar fruto se eu estiver ligado à videira. E eu só posso dar fruto se Jesus Cristo verdadeiramente agir. Porque sem Jesus eu não consigo dar nenhum fruto. Eu não dou fruto em mim próprio. Outra coisa, fruto fora de mim ou fruto dentro de mim? Começa em mim. A gente muitas vezes, eu vou dar fruto, então eu vou evangelizar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Legal, pode fazer sim, mas antes de fazer, prepare-se para fazer. Permita que Deus faça em você, para que Deus use você para fazer nos outros. Mas primeiro permita que Deus faça em você. Você é o maior fruto que você pode dar de presente ao Senhor. É exatamente a liberdade do Espírito na sua vida. Quem sai andando e chorando, ó coisa linda. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O problema nosso é que nós não queremos dores.
Vocês já ouviram falar da história da águia? A águia tem uma lendazinha da águia, eu não sei se é lenda, se é história, mas eu vou contar para vocês, eu acho que alguns já devem conhecer, porque é bem famosa. A história da águia é assim, a águia ela vive em torno de 70 anos. Mas quando a águia chega a 40 anos, mais ou menos assim na minha idade, ela está fraca. Ela está fraca. Com 40 anos, as asas dela estão bem pesadonas. E ela não consegue voar. E a águia nem consegue voar, nem consegue agarrar suas presas. Porque as suas patas, as suas pernas, as unhas, estão bem molinhas. E aquele bico dela, que é bem afiadozinho, ele se inclina e começa a querer bater na sua língua. E a águia precisa tomar uma decisão. Ou ela procura refazer-se, ou ela vai morrer. E aí ela opta por fazer com que ela possa voar bem alto e encontrar uma grutazinha onde ela possa se esconder para se regenerar em 5 meses, 150 dias. Só que é uma regeneração dolorosa, porque a águia, ela precisa tirar aquele bico. E para tirar esse bico, ela bate com o bico na parede até o bico cair. E quando o bico cai, ela espera o novo bico crescer. E só depois que esse novo bico cresce, é que com esse novo bico agora afiado, ela consegue arrancar unha por unha, para refazer as suas unhas e as suas garras para poder pegar as suas presas. E depois que as suas unhas, uma por uma, nascem, ela agora começa a tirar aquelas penas bem pesadas, para que ela possa voltar a ter novas penas mais leves e mais novas, para que ela possa voltar a voar. E após esse período de 5 meses, agora sim, depois de passar por todo esse processo dolorido, ela está pronta para viver mais 30 anos. Isso é regeneração. Regeneração dói. Regeneração significa eu quero mudança. Eu quero que tu quebres as minhas unhas velhas todos os dias, Senhor. Eu quero que tu tire essas penas pesadas que não me deixam voar para a tua presença todos os dias, Senhor. Eu quero, Senhor, que a cada dia não seja mais eu, mas que seja tu quem habitas em mim, transformando aquele velho homem numa nova natureza. Dói. Não existe presença de Deus sem sacrifício humano. Negue-se a si mesmo, apesar de ser negar aquilo que eu não sou, mas é negar aquilo que eu gosto de fazer. Complicou, não foi? Vamos lá. Senhor, eu quero te seguir. Faz o seguinte, pega a tua cruz. Qual é a minha cruz? É a dele. E qual é a cruz? Ministério. Então, para eu seguir a Jesus, eu tenho agora que pegar a cruz dele. O ministério dele, não é mais meu. Não é ministério dos homens, não é ministério de discipulado, é a cruz de Jesus. Tá, Jesus, eu vou pegar a tua cruz e vou te seguir. Legal. E agora? Agora você vai se negar. Mas eu vou negar? Vai todos os dias negar que você mente? Minto. Você não vai mais mentir. Você adultera? Adultero, Senhor. Não vai mais adulterar. Você é arrogante, é soberbo? Sou, Senhor. Você não vai mais ser. Você vai negar tudo isso. Mas, Senhor, mas isso eu faço. Eu sei que você faz, mas não é isso que te define. Porque você não é isso. Você é a minha imagem. E na minha imagem não tem arrogante. Na minha imagem não tem adúltero. Na minha imagem não tem nada disso que você faz. Portanto, você vai negar aquilo que você não é. Mesmo que você faça. Deu para entender? Eu não sou, mas faço. Se faço, é cultural. Se faço, é difícil deixar de fazer. Se faço e vou deixar de fazer, vai doer. Mas vai ser prazeroso. Vai ser igual a águia. Eu vou ter mais um monte de tempo de viver a presença de Deus. Eu só coloquei isso para depois vocês olharem com calma. É um resumo, né? A semente onde ela cai, o que acontece, qual é a causa. Mas eu vou mandar esse material para vocês. Vamos tirar aí 3 conclusões bem rápidas. Primeiro, não subestime as forças opositoras à semeadura. Existem. Nós vivemos no mundo da Babilônia. Nós vivemos no mundo que jaz o maligno. Nós vivemos numa cultura que onde eu me mexo pensa diferente de mim.
Eu vivo numa cultura que onde eu me mexo, pede de mim coisas que eu não quero fazer. Eu tenho não vou nem falar aqui porque está sendo gravado, mas se tirar a gravação eu falo. Viu? Todos os dias eu recebo uma proposta indecente. Todos os dias como empresário. Todos os dias. Então, quando eu vou tentar comprar alguma coisa, vem cada história que só misericórdia. Se não estivesse gravando, eu contava para vocês. Mas assim, irmãos, todos os dias nós somos chamados para pecar e para ganhar aquilo ali, tem ganho, nem que seja momentâneo, nem que seja o inferno junto, mas o inferno chega depois, então a gente vai curtir as coisas boas de agora. É assim que nós vivemos, dentro de uma Babilônia que vai me fazer todos os dias entender que nós não podemos subestimar. É por isso que de 4 terrenos, ou de 4 corações, férteis ou não, 3 deles são complicados. Esses modelos de coração estão dentro das igrejas hoje. E nós precisamos estar alertas para que a gente possa perceber que coração é daquelas pessoas, para que a gente possa trabalhar para o reino. Não é para criticar as pessoas, não é para expulsar as pessoas, mas é para trazê-las para o colo do Senhor. Então, quando eu percebo que existem essas nuances de comportamentos de coração, eu posso estar mais atento e trazendo essas pessoas para o Senhor. Mas eu não posso subestimar o inimigo. Não superestime as respostas imediatas de conversão. Como é que alguém se converte na Bíblia? Basta levantar a mão. Tá? Se com a boca declarares que Jesus é Senhor e com o teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ponto. Então eu levanto e repito tudo isso. Sou salvo. Não é assim. Não é assim. A conversão não é um ato de uma declaração. A conversão é um ato de entrega. A conversão necessariamente ela é acompanhada por uma mudança de atitude. A conversão ela significa convergir. Ia para ali, vai para cá. Se tu ia para ali e continua indo para lá, não houve conversão. Pode dizer o tempo todo que tu é crente, mas não existe conversão em quem continua indo para a mesma posição. Ou seja, a conversão é algo que só Deus pode me garantir. Nós não estamos hoje aqui na terra para separarmos joio de trigo. Nós não estamos hoje aqui na igreja para que a gente descubra quem não é convertido e botar lá para fora. Nós estamos para evangelizar, para trabalhar para o reino, para trazer essas pessoas para os pés do Senhor e orar para que o Espírito verdadeiramente possa tocar o coração. Porque se ele não tocar, não tem jeito. Não subestime o poder da palavra. Pregue. Eu não vou pregar para aquela pessoa, não. Ela é muito chata, ela é muito complicada, ela é muito difícil, ela é muito arrogante, ela não me permite nem bater o centro. O poder está na palavra e não em quem leva essa palavra. A palavra é sim poderosa. E sabe qual é a maior evidência disso? É a sua vida. A palavra é tão poderosa que você foi salvo. E por que não pode salvar alguém? Não escolha as pessoas. Semeie, que esse é o nosso papel. Existe um remanescente fiel. Claro que existe. Aqueles que estão em boa terra. Glória a Deus por esse. Tudo indica pelas evidências ou pelos sinais que a Bíblia diz que esse remanescente fiel não é o maior número. Não importa. Importa que existe um remanescente fiel que verdadeiramente entregou a sua vida ao Senhor e que está na igreja hoje querendo construir um reino cada vez mais poderoso no coração das pessoas. E esse remanescente fiel, um deles é você. O reino de Deus cresce na semeadura, lembre-se disso. É semeando, é falando, é nunca cansando. Porque sabe, irmãos, eu não sei quantas vezes alguém falou de Deus para mim, não. Eu não sei quantas vezes. Mas eu sei que houve um dia que repetiram as mesmas historinhas e alguma coisa aconteceu. Então eu não sei quantas vezes você falou para aquela pessoa sobre o Senhor e você já colocou na sua cabeça que aquela pessoa não tem jeito, porque nós somos assim, eu sou assim. O poder está na palavra e essa palavra ela nunca volta vazia. Semear sempre, sem escolher, nós não conhecemos o solo. Todos esses 4 grupos estão na igreja. Que Deus nos abençoe. Amém? Bom, irmãos, só para finalizar, essa parábola do semeador, o que ela me ensina é que quando eu entrei na igreja e eu fui apresentado essa parábola, eu tive tanto medo.
Sabe? Porque eu estava naquela coisa da super paixão, né? Super apaixonado, achando tudo muito bom. Os meus amigos lá do mundo dizendo que não ia passar de 1 mês, nem de 2, nem de 3. E eu dizendo, será que eles estão certos? Se eles estiverem, eu vou perder tudo isso aqui. E eu não queria perder. E quando eu vi essa parábola, complicou. Porque eu digo, caramba, será que os meninos estão certos? Será que meu terreno é aquele rochoso? Ou é aquele do meio do caminho? Sabe? Então, ela me serviu muito de alerta. Alerta. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero profundidade. A raiz, ela pode ser profunda, ou ela pode ser muito profunda, ou ela pode ser hiper profunda. Então, que a gente saiba que Deus pode tornar a raiz do nosso coração muito profunda, extremamente profunda. Uma profundidade tal que a gente diga todos os dias para o nosso coração, eu sei quem eu tenho crido. E Ele mudou a minha vida. E não existe prazer em mim fora dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie. Vamos só orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque Tu nos ensina todos os dias, Senhor, que nada somos sem a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra seja derramada nos nossos corações, que ela transforme o nosso ser, que ela tenha vida na minha vida, que ela verdadeiramente, Senhor, eu posso dizer que Tu vives em mim, Senhor. Que Tu transformes a cada um de nós e que o Teu reino seja visto em cada uma dessas pessoas, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias e abençoa para que a Tua palavra seja eficaz no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.